E aí, gente, tudo bem? Alexandre Ramos de volta aqui ao começo, né, das transmissões do TCE. Esse é o Trabalhando com Educação. A gente está retomando um pouco o formato inicial do Hangout, né, porque hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa muito bacana, um parceiro meu na educação, nessa busca por alternativas na educação, por pesquisar e buscar experiências diferentes, inovadoras, ou, enfim, de que maneira que a gente pode tornar até a educação mais atraente também. É o Leandro Piazza, que está aqui comigo hoje. Ele é gerente comercial da Unisul. Ele cuida da aplicação de todas as políticas de admissão, retenção de alunos na Unisul, né? E teve agora uma experiência muito bacana, fazendo uma viagem para o Vale do Silício, onde ele teve contato e interagiu com uma série de inovações, de escola, de iniciativas diferentes, que são muito interessantes da gente compartilhar aqui. Leandro, seja muito bem-vindo, eu te agradeço o tempo dispensado, tá? Eu queria que você começasse esse papo se apresentando um pouco, contando um pouco da tua história e a história da Unisul e os desafios que você tem hoje aí na captação de alunos. Fala, Alexandre, que prazer, amigo. Trabalhando com educação, eu acho que é a minha missão diária, então obrigado por fazer sentir em casa, realmente fico à vontade aqui, porque esse é o nosso desafio. Nosso desafio é formar um país melhor através da educação. Acredito muito nisso. A Unisul é uma faculdade grande, são 30 mil alunos, nós temos um portfólio aí de educação presencial e à distância. Estamos em todo o sul do estado de Santa Catarina, somos a maior universidade, tirando a Universidade Federal, que tem toda a capilaridade da Federal aqui no estado, nós somos a maior universidade, e tem um desafio, porque cada processo seletivo, nós precisamos colocar aí 3 mil alunos novos para repor a nossa base de estudantes, né? Então, hoje tem um time muito forte, uma estrutura muito forte de marketing, de comercial, de estratégia, de negócios, de eventos, muitas iniciativas, muitos inputs para que nós consigamos, nesse mercado competitivo, que é o ensino superior, atrair o aluno que está lá no ensino médio e entender que a Unisul é uma boa opção para ele fazer a sua formação. Além de atuar na gestão comercial, eu sou apaixonado por sala de aula. É impressionante como eu me sinto bem assim quando estou perto dos alunos. E aí eu estou em sala de aula. Hoje eu ministro uma disciplina que é uma disciplina chamada de negócios. São negócios internacionais, então são ideias de negócio que podem começar no Brasil, mas serem replicadas e implementadas em outras praças, em outros países. Pô, fantástico isso, né? Cara, feliz com o meu trabalho. Não, muito bom, assim, eu acho que essa questão do negócio internacional e, enfim, até um dos primeiros contatos que a gente teve foi quando você compartilhou a tua experiência de uma turma, na realidade, uma turma estrangeira apresentando uma consultoria para uma marca de camisetas, era alguma coisa assim. E isso é muito legal porque você quebra exatamente qualquer barreira regional, qualquer barreira local, que hoje em dia não tem mais. E você pode criar uma experiência de educação colaborativa, né? Partindo para isso, para essa história de educação colaborativa, quando a gente fala exatamente de você ampliar os horizontes e ampliar as fronteiras do espaço educacional para que ele não saia só, não fique restrito à sala de aula, né? Muito se fala hoje em dia de o PBL, o Project Based Learning, né? O aprendizado à base de projetos, onde você dá uma autonomia maior para o estudante, para o aluno, né? E eu acredito que no mundo de hoje isso é muito mais atraente do que o cuspigis. Não sei se você concorda comigo. Essa experiência que você tem na tua aula de negócio, é uma experiência pontual ou é uma experiência que ela está procurando atingir todas as cadeiras da Unisul, vocês estão procurando dar uma capilaridade maior a esse tipo de aprendizado para os teus alunos? Bacana. Tem um negócio que eu aprendi nessa última viagem ao Vale do Silício, onde eu fui ver inovação, mas sobretudo inovação no ensino, fui visitar as universidades. Eles têm uma frase que é: o ensino tem que ser alguma coisa fácil e divertida. Fácil nem sempre é fácil, mas divertido eu acho que ele é primordial, assim. Então,
todos nós, professores, sabemos, nós ouvimos falar das novas metodologias, as metodologias ativas de aprendizagem. Já é um termo usado aqui no Brasil, que o aluno, mais do que o conteúdo, ele tem que aprender soft skills, que são as competências emocionais que vão fazer com que ele lidere melhor, que ele tenha mais resiliência. E quando você trabalha com Project-Based Learning, fazendo com que o aluno entregue um projeto real, o aluno realmente ele se desenvolve, ele rompe a curva, ele sai do plano de aula, ele sai do plano da disciplina e ele começa a incorporar uma série de novas habilidades que nós, como professores, no CUSP-GIS, não conseguiríamos atingir. Depois desse projeto das camisetas, eu vou compartilhar contigo o link, Alexandre. Nós fizemos um projeto, duas alunas minhas aqui, brasileiras, trabalharam para uma empresa que faz telas de pintura. Aliás, está com uma pintura muito bonita atrás de ti. Valeu, obrigado. Então, essas telas de pintura, a maior fabricante aqui de Santa Catarina de telas de pintura queria exportar para os Estados Unidos. Nunca tinha vendido uma tela para os Estados Unidos. As nossas alunas foram lá, abriram um mercado americano para o cara, acharam um cliente e fizeram uma venda. Sensacional. É inédito, Alexandre, porque se eu, como professor, for em sala de aula dar um plano de ensino, nenhum plano de ensino vai dizer que os meus alunos vão vender para os Estados Unidos um produto real, fazer uma transação comercial real. Se elas estivessem estagiando na empresa, a empresa nunca daria autonomia para o estagiário ir lá e abrir o mercado americano. Pode o estagiário falar pela linguagem institucional da empresa. O que aconteceu foi fantástico. Dentro do Project-Based Learning, elas tinham autonomia combinada com o professor e combinada com o empresário, e o céu era o limite para elas. Qual é o resultado? Resultado que eu, como professor, não alcançaria, resultado que a empresa, que está desde 1998 no mercado, nunca alcançou. As meninas foram lá, usaram a metodologia do PBL, fizeram e abriram o mercado. Depois eu colo o link aí, em primeira mão para o Trabalhando com Educação. Maravilha. Isso é uma coisa assim, é sensacional toda a experiência, porque assim, a gente pode até extrapolar e criar um neologismo aí, que não é um aprendizado à base de projeto, né? É um aprendizado sobre uma consultoria, em cima de uma consultoria, porque essas tuas alunas, o que elas fizeram na realidade foi uma consultoria comercial para essa empresa. Então elas já trabalham, o aprendizado delas se deu atuando no mercado já. E para a empresa também é extremamente positivo, porque aí a gente tem que falar de aspectos comerciais, o custo de uma consultoria, né, de um due diligence até para fazer do mercado nos Estados Unidos seria altíssimo. E eles conseguiram isso com dois alunos e o professor. Aí eu acho que é uma outra coisa que é uma chave muito interessante. O professor ele deixa de ser um vestal da verdade, né, um pilar da verdade absoluta, e ele passa a ser um tutor. Ele passa a ser, assim, no máximo, um farol. Olha só, o caminho é esse aqui. Aqui você pode encontrar pedra. De repente, a gente começa a criar uma obsolescência para a palavra professor e a gente passa a ter uma palavra que é muito mais abrangente e muito mais interessante, que é um facilitador, é um tutor, é uma orientação real, né? Não sei se você concorda comigo. Perfeito. Alexandre, sim, o mundo que nós fomos criados, né? Nós ali, final da década final da década de 70, década de 80, a gente veio do mundo que não podia errar. Sim. E a gente cresceu não podendo errar. E hoje o mundo, e é assim, eu fui ao Vale do Silício e eu constatei, não é uma falácia, não é um discurso. O mundo hoje, ele tolera, não o erro, mas ele tolera a falha e o recomeço. Sim. O mundo hoje permite que você dê um tropeço, mas se levante rapidamente e tente entregar o melhor. Um professor para trabalhar com o Project-Based Learning, um aluno para trabalhar com Project-Based Learning vai errar muito ao longo do caminho. Então, é muito difícil para o professor saber que ele vai errar. Porque é um projeto... Eu acho que mais, desculpa te interromper, mas eu acho que mais do que saber que vai errar é aceitar que ele pode errar, né? Isso. Professor, isso é uma quebra de paradigma absurda, né? Isso. E a facilitação vem daí, vem da cocriação.
pela disciplina ser de projeto de mercado internacional, de negócios internacionais, o projeto tem que ser um projeto real, porque é impossível ensinar negócio, é impossível ensinar empreendedorismo, é impossível ensinar business se não for com um projeto real. Senão, a distância entre a academia. Então, o Project-Based Learning, ele te dá essa liberdade. Você alinha a régua aonde você quer, que tipo de projeto você quer. No nosso caso, tem que ser um projeto de excelência, então é uma consultoria, realmente. E o resultado poderia ser que o resultado que a gente não tivesse abrir o cliente ou não abrir o cliente, ele é muito interessante para a gente fechar o projeto, ter um cliente internacional. Mas o que vale é o processo de construção. O que vale foi a troca entre aluno, professor, empresário, facilitadores de fora, pessoas que gostam do projeto e acabam cedendo seu tempo, outros profissionais, outros professores, outros empresários que querem colaborar. Isso é um aprendizado fantástico. E resultado maior, as duas meninas foram absorvidas agora como estagiárias da empresa envolvida no projeto. Sensacional, cara. E isso, assim, isso abre um caminho, que é um debate. A gente tem um conhecido comum que é o Nailor, cara, que é um cara que pensa também em educação. É uma pessoa de uma cabeça sensacional. E abre um caminho para uma coisa que o próprio Nailor fala, é um caminho para a universidade, inclusive, que é o seguinte, é um pouco polêmico isso que ele fala, mas ele diz, a universidade não é para todos. Na realidade, o que ele quer dizer é que a academia não é para todos. A universidade ela perdeu muito da função dela de academia, no sentido de discutir os problemas mais profundos da sociedade, profundos da vida da gente, para ser um curso técnico. Quando você trabalha com PBL, quando você trabalha dessa maneira, você tem uma via nova para a universidade, onde ela, sim, prepara um profissional, ela trabalha esses soft skills, ela prepara um adulto, né, para a vida dele como um todo, baseada nas experiências, e permite que ela volte para a sua função inicial, para a sua função primordial da academia, que é exatamente pensar e discutir a sociedade como um todo, em todas as carreiras, em todas as cadeiras, né? Até porque, e isso a gente bate em duas teclas aí que você pincelou muito de leve, e eu queria entrar nisso. Primeiro o professor ele tem que se remodelar, o professor ele tem que, na realidade, entender que o formato atual é um formato, seguir no formato atual é um formato que vai levá-lo ao desemprego, até a realidade. Porque o professor hoje, como existe, ele tem que mudar muito e tem que mudar profundamente. E o segundo ele tem que se preparar mais. E o segundo é o próprio aluno. A molecada, como eu costumo falar, que sai do ensino médio, me parece que ela não sai preparada para encarar uma vida adulta, que ela não sai preparada nem para entender o que é a universidade. Ela sai com uma expectativa de, não, agora aqui eu vou aprender a fazer o beabá da minha profissão. E não é isso. A gente precisa, quando a gente fala do soft skill, entender que é muito além, que ele, na realidade, ele tem que se preparar para tomar na cabeça, para poder entender que o seu erro não é uma fórmula, não é uma coisa somente técnica, porque essa técnica, hoje em dia, até com a tecnologia, vai estar ao alcance de qualquer um. Então, na realidade, você tem que entender os percalços e saber que isso é que é a grande dificuldade. Como é que você... Desculpa, a pergunta nessa digressão toda como é que você recebe esses alunos advindos do ensino médio? Como é que você recebe essa molecada? Qual é a perspectiva que eles têm e qual é o choque de realidade no momento que ele entra no ensino superior? Olha que legal, Alexandre. Lá no Vale do Silício, eu vi uma frase que eu não conhecia. Semana passada, quando eu estava lá, eu ouvi. O importante não é a tecnologia. A tecnologia é uma commodity, a gente compra. Sim. O importante são as pessoas. Nós não estamos preocupados com pessoas importantes. Nós estamos preocupados com pessoas relevantes, pessoas que tenham propósito, que tenham capacidade de nos ajudar nos nossos projetos. Isso eu ouvi lá. O que acontece, Alexandre? A discussão é bem longa, tá? Os nossos estudantes de ensino médio, via de regra, eles vêm com falha na formação.
falha na formação no português, na matemática básica, em coisas básicas que são importantes para a gente. Uhum. Por outro lado, eles vêm com um apetite por rede social, por jogar online, por se relacionar, que nós também não sabemos direcionar essa energia dessa meninada. E de maneira nenhuma, eu acho que a gente pode preterir o conhecimento do ensino médio, que é muito relevante. Mas eu acho que o papel de treinar soft skills, eu acho que o papel de treinar responsabilidade, ele não está na escola. Ele não está, desculpa, ele não está na universidade. Ele já tem que ir lá para trás na escola. Perfeito. Ele já tem que ser trabalhado de lá. Tem um musical que é o Cats, Sim. um musical famoso da Broadway. A diretora do Cats, quem embolou o Cats, quem escreveu, quem dirigiu o Cats, foi uma menina que, muito tempo atrás, ela foi diagnosticada no colégio como TDAH. Na verdade, não tinha nem TDAH quando ela foi diagnosticada. E aí, cara, vamos resumir assim, né? A gente sabe que era assim antigamente. Era relho. Exatamente. Era no relho. Era palmatória e apanhar para não fazer. Bom, ela deu uma sorte na vida, porque 1 em 1 milhão dos médicos que a mãe dela levou ela falou: sabe qual é a solução para tua filha? Manda ela pro balé. Exatamente. Desperta o que ela tem de bem. Bom, virou bailarina, virou música e dirigiu Cats. Então, assim, mais sucesso do que essa criança teve, super alinhado com o que ela já manifestava desde a infância. De novo, eu não quero receber meus alunos com dificuldade de português, com dificuldade de matemática. Mas eu também não quero receber alunos excelentes em português e matemática e que não tenham jogo de cintura, que não tenham propósito, que não tenham energia para fazer um PBL. Porque um PBL, tu precisa de conhecimento técnico, mas, sobretudo, tu precisa de energia direcionada para alcançar um resultado. Não, cara, isso aí é perfeito, é extremamente alinhado com uma demanda que a gente tem hoje em dia e que eu acho que a sociedade, isso é uma percepção minha, tá? Não é baseado em dado nem nada, mas assim, a sociedade da educação não está sabendo lidar, principalmente da educação básica. A gente tem uma reforma da Base Nacional Curricular Comum e tudo, mas as pessoas ouvem o galo cantar, não sabem aonde, e discutem muito pouco exatamente em cima disso, dos soft skills e, enfim, das habilidades socioemocionais, das competências socioemocionais, né? Existe, dentro dessas inovações e dentro dessas novas propostas educacionais, uma chamada STEAM, que eu acho que talvez seja o caminho da educação básica, que é quando você começa a trabalhar, seja através de projetos, o que quer que seja, basicamente 5, vamos usar um termo antigo, atrelado a um novo, 5 competências / habilidades, né, que seriam ciência, tecnologia, por conta do termo ser um termo em inglês, o seria de inglês, mas a gente mal traduz para o português como linguagem, artes e matemática. Fantástico. Né? E assim, com isso você dá base, você dá estofo para o moleque chegar. Não tem porquê uma criança saber o que é, na realidade não é nem saber decorar uma oração coordenada parasindética, uma fórmula de Bhaskara, o que quer que seja. Organelas citoplasmáticas, que eu decorei. Exatamente. Eu falo porque eu decorei. Eu falo porque aí vai, entendeu? Eu falo porque eu decorei as organelas citoplasmáticas, nunca vou esquecer. Mas o que é? Aí eu te pergunto, o que é? Você decorou aquilo ali, mas assim, a função, então você não se lembra. Eu decorei, eu nunca apliquei, nunca. Exatamente. Assim, nem na minha vida pessoal, nem na minha alimentação, isso faz, sabe? Quando eu vou ao médico, eu posso discutir isso. Então, de novo, acho muito interessante o STEAM, porque são as competências básicas necessárias na criança. Exato. E o resto, quando tu parametriza, tu dá uma boa educação de base, e aí tu vê aonde que ela tem uma virtude, onde que ela tem um ponto forte ali para ser trabalhado, e tu estimula isso. E canaliza, né? Exatamente. Leandro, olha só, esse papo está muito bom e tem muito mais coisa para a gente falar.
Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir em 2 segmentos esse nosso papo, eu vou dar um corte agora aqui, para a gente retomar isso e falar mais uns 10 minutos aí a gente entra mais fortemente na tua viagem no Vale do Silício, que eu acho que é uma boa. Beleza? Show. Então, gente, segura, eu vou fazer um segundo segmento com o Leandro agora direto, tá? Mas é só para dar um intervalo, porque eu sei que a durabilidade do vídeo, à medida em que ele se estende, fica complicado. E, usando até a frase do Mora, mais vale 5 aulas de 10 minutos do que uma de 50. Então, por conta disso, eu vou fazer um cortezinho e a gente volta aí daqui a pouco, tá bom? Compartilhe.